Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Márcio Lobão na área. Depois de algum tempo aí sem gravar vídeo de dicas e manejos igual essa daqui. E esse vídeo, pessoal, é muito importante porque eu vou responder principalmente aqueles criadores que estão começando aí a reproduzir, né? Aqueles criadores que estão começando na reprodução e para aqueles que já têm experiência também, mas que de alguma forma está fazendo algo muito importante de errado. Então o negócio é o seguinte, pessoal. Eu estou recebendo, ultimamente, muitas perguntas sobre a questão da reprodução. Tem muita gente já ansioso, tem muita gente já, vamos dizer, afobado para começar a reproduzir. Inclusive nos meus vídeos aí tem gente perguntando, pô, já posso colocar o ninho? Já posso colocar o ninho? Qual é a época que eu tenho que reproduzir? Como que eu faço para começar a reprodução? Pessoal, nesse vídeo eu vou tentar trazer algumas explicações, algumas analogias, para que principalmente aquelas pessoas que estão começando, comecem a perceber o natural da coisa. Deixa de lado aquela fantasia que você vê nos canais, deixa de lado o que um amigo falou no grupo, deixa de lado tudo que te falaram antes e para analisar o que eu vou falar para vocês. É muito importante, dificilmente a gente vê alguém falando sobre isso, porque geralmente o pessoal quer empurrar o manejo deles como se fosse servir para todo mundo. E na verdade o manejo de aves ele é individual. Então, respondendo à pergunta, em que época eu começo a aprontar minhas aves para reproduzir? Vamos primeiro parar e ir para o natural. Pessoal, é o seguinte. Não sei se vocês perceberam, alguns criadores mais experientes perceberam, outros não. Eu acho que está com 4 anos, 3 anos que eu estava na casa do Devani Criatório Alcântara e eu fiz uma live com o Devani falando sobre isso, sobre a importância da observação do tempo, do clima, o que a natureza nos oferece. E naquela época, há 4 anos atrás, eu falava, o tempo está mudando, a reprodução está atrasando um pouco porque o tempo mudou. E infelizmente algumas pessoas ainda seguem aquela regrinha que do mês tal ao mês tal eu tenho que reproduzir. Beleza, isso é em tese. Na prática, a gente tem que tentar acompanhar a natureza. Por quê? Porque o clima muda. E falar do clima é meio complicado, porque depende de muitos fatores. Mas quando o clima muda, pode atrasar ou pode adiantar uma temporada. E o melhor sinal para que você saiba o momento certo de reproduzir é você observando a natureza, pessoal. Na sua região, agora, nós estamos em agosto, né? Dia 27 de agosto. Na sua região, já tem ave solto na natureza reproduzindo? Já tem ave cantando forte, já tem ave disputando fêmea, já tem fêmea aprontando ninho, você já vê eles no ninho? Já tem? Se na sua região já tiver, isso é um sinal que na sua região, porque o Brasil é muito grande, é um país de tamanho continental. Então, dependendo da região que você está, o clima está totalmente diferente. Então, se na sua região já estiver ave reproduzindo, é sinal que você pode começar a preparar suas aves para reproduzir também. Então, observe sempre a natureza, ela nos ensina. O duro é que a gente quer passar por cima do ensinamento da natureza. E quer saber, a gente nunca vai conseguir. Um caso ou outro vai dar certo, mas a grande maioria vai ser fracasso. Então, o primeiro sinal que está no momento de você começar a preparar os seus casais para a reprodução é observar se na natureza eles já estão se preparando para reproduzir. Esse é o primeiro sinal positivo. Segundo sinal positivo, na época que as aves estão se aproximando ali da reprodução, com certeza, na natureza, observe sempre a natureza, é o ponto-chave do nosso vídeo. Na natureza vai ter mais sementes, vai começar a aparecer sementeira, coronhão, braquiária, capim, vai começar a aparecer mais insetos, pois os insetos também fazem parte dessa dieta das aves, principalmente na época de reprodução. Vai começar a aparecer mais frutas, então frutas, sementes e insetos é tudo que eles precisam na natureza para reproduzir. No momento que começa a aparecer as sementes, aparecer os insetos e as frutas, você pode ter certeza que as aves já estão voltando
né, dos seus passeios, vamos dizer assim, né, das suas migrações, já estão voltando para começar a reproduzir. E as aves, em particular algumas delas, algumas espécies, elas sempre voltam para o lugar onde nasceu. Elas reproduzem nesse mesmo lugar. Depois que acaba a época de reprodução, elas migram para outra época, outro lugar, que nesse outro lugar vai estar justamente encontrar o que ela encontrava aqui na época de reprodução. Enquanto aqui está frio, não está seco, não tem comida, não tem alimento, não tem inseto, não tem nada, elas correm para um lugar que tem. Então, elas fazem esse jogo de migração o tempo todo. Mas elas sempre voltam para o lugar onde elas nasceram, para a origem, tá? Então o negócio é o seguinte, pessoal. Você está em dúvida em que época começar a reproduzir? Observe a natureza. Se na natureza as aves começou a reproduzir, se já tem os insetos, se os mosquitinhos, insetos, se tem as sementes, sementeirazinha está nascendo e começou a nascer as frutas, com certeza é o momento certo de começar a reproduzir. Então, para aquelas pessoas afobadas, muito ansiosas, calma. Já tem gente querendo, me perguntando o tempo todo, já posso colocar ninho? Mas aqui está muito frio. Cara, o ninho, quando você utiliza para reproduzir, é bom colocar só na época de reprodução. Mas tem gente que usa o ninho o ano todo, não tem problema nenhum. Então, poder colocar o ninho, você pode. Não sei se você deve colocar. Poder é uma coisa, dever é outra. Poder todo mundo pode. Nós não vamos generalizar, não pode, não pode. Não, pode colocar. Agora, deve colocar? Qual o sentido de você utilizar esse ninho? É para reproduzir? Então deixa para colocar no momento certo. Quando você já está preparando as aves ali para aprontar, para o acasalamento, para a reprodução. Beleza? Então a visão é essa, pessoal. Ah, Márcio, mas se eu começar a reproduzir antes, que nem antigamente. Antigamente eu começava em agosto e setembro. Agora eu só estou começando em outubro, novembro. É exatamente o que eu falei no começo do vídeo. O tempo mudou, o clima mudou. Então está realmente chegando mais tarde a época. Eu acho que atrasou um pouco. Há alguns anos atrás, eu tinha feito essa observação lá no Criatório Alcântara. Está atrasando um pouco. Aqui mesmo em São Paulo, setembro, outubro, eu já estava reproduzindo. E desde uns 5 anos para cá, que eu estou começando a reproduzir novembro, dezembro. Em janeiro, em outras épocas, em janeiro eu já estava começando a pensar em parar. É quando a reprodução está na sua melhor fase. Quando você começa a forçar as coisas antes do tempo da natureza, antes do tempo da ave, você começa a ter muito problema. É macho que não enche, é fêmea que não pede gala, é ovo mole, é filhote que morre dentro do ovo, é filhote que nasce 2, 3 dias, morre, e o macho que não enche, macho que nem gala. Olha, é uma bagunça. Por quê? Porque não está no tempo certo. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. A probabilidade de dar errado é muito maior quando você tenta se antecipar à época da natureza. É muito maior. Todo mundo que é apressadinho, que quer sair na frente, existem algumas exceções, não é todo mundo. Tem casais, tem fêmea, tem macho que reproduz antes, reproduz fora de época, não tem problema. E dá tudo certo, ok. Mas são exceções, são minorias. A grande maioria tem problema. Macho infértil, porque não está na época certa. Fêmea que não pede gala, fêmea que não bota, fêmea que não está nem ovulando. É um escambau, filhote morrendo, toda hora morre filhote dentro do ovo, o filhote não consegue gerar. O clima, a umidade relativa do ar faz muito, vamos dizer assim, faz, digamos que 30% de um conjunto na importância desse filhote que está se desenvolvendo. E quando você tenta fazer as coisas na data errada, no momento errado, quando você não observa o que a natureza nos ensina, você tem uma chance maior de dar errado. Então, pessoal, muita gente começa a se afobar porque antigamente setembro já começava. Sim, mas o tempo mudou. Se adapta ao tempo. Segura mais um mês, 2 meses, deixa o tempo estar firme, deixa vir as trovoadas, deixa nascer as sementinhas, deixa começar a aparecer os insetos. Ah, Márcio, mas eu não dou nada disso. Eu não dou sementinha, eu não dou inseto, meus passarinhos só comem ração, as misturas de semente é melhor que tem, as frutas é melhor que tem, sim. Mas a natureza, o clima, o tempo de dia, os dias mais longos, noites mais curtas, tudo isso tem a ver com o período correto de reprodução. Então isso vai estar meio que contra o que você está fazendo. Você está estimulando para uma reprodução no momento que a natureza não é favorável. E tende a dar errado.
A tendência é dar errado. É que você tenha uma eficácia menor em sua reprodução. E aí muita gente começa a se desesperar. Ok? Então essa dica aqui é a verdadeira dica de milhões. Verdadeira dica, é uma verdadeira dica para ajudar vocês. Não estou aqui para estar enrolando, que eu vejo muito canal falando um monte de baboseiro, um monte de coisa que não tem nada a ver. Sanduíche natural, coisa nenhuma com nada dentro. E de repente o cara que está aprendendo, fica pior ainda por assistir esse tipo de vídeo. Nesse aqui, estou tentando conscientizar você que está começando e você que já é criador experiente, que não se atentou à época, à natureza, não se atentou que realmente o clima mudou e as coisas meio que atrasou um pouco, né? E também, é claro, tentando colocar na cabeça de algumas pessoas que a afobação, a ansiedade, essa coisa de ficar em cima da árvore o tempo todo atrapalha muito. Beleza, pessoal? Passando aqui só para dar essa dica aí para vocês, trazer essa visão para vocês, porque muita gente me pergunta o tempo todo, ao invés de responder de um por um, já lança um vídeo, quem quiser ver, veja, tá aí disponível, beleza? Pessoal, vocês conhecem que eu trabalho com medicamentos, temos ração aqui para reprodução, para ajudar na reprodução, na época certa, tá? Não vai fazer bobagem não. Ração para reproduzir, ração com tenebro e fruta desidratada para alimentar os pais e filhotes. Temos rações normal, ração para você usar o ano todo. Ração detox, né? Não é ração, é farinhada. Todas aqui são farinhadas. Detox, que é para ajudar a limpar um pouco o fígado, limpar o organismo antes de começar a reproduzir, para você não entrar com a ave já estourada. Ração afarinhada medicinal, que é para ajudar a prevenir doenças e tratar algumas delas, inclusive prevenir a mortalidade dos filhotes e outras coisas mais. Temos mistura de semente, temos outra série de mistura de semente, temos nossos medicamentos homeopáticos, inclusive na tela tenho aqui, ó, antiparasitário. Eu estou formulando, renovando, quem acompanha a gente vai perceber que eu estou formulando, renovando algumas das nossas capas, mudando alguns nomes, alguns títulos dos produtos, colocando mais imagem, mais figura, para ficar mais fácil a identificação. Beleza, pessoal? Estou à disposição. Quem gostar do vídeo, dá um like, compartilha. Manda esse vídeo nos grupos para que as pessoas entendam de uma vez por todas e parem de se iludir com muita gente que se finge aí, está tentando ajudar vocês, na verdade só está confundindo, está atrapalhando, para que você não consiga e aí você vai ser obrigado a comprar o filhote dele, já que você não conseguiu porque ele te ensinou tudo errado. Então, pessoal, primeiramente, paciência, observa a natureza e aí sim, quando a natureza der o sinal, você começa, porque aí tenho certeza que vai ser o momento certo. Valeu? Fui!